A vitória do Passo Fundo contra o Elite pelo placar de 3-0. Sufoco no primeiro tempo, os gols saíram somente na segunda etapa. Os gols da partida e o que disse o técnico Marcelo Caranhato, você vê agora, aqui no De Primeira. O Passo Fundo recebeu nesta quarta-feira o Elite, mais uma equipe lá de Santo Ângelo que veio até aqui e, como foi com a Ser Santo Ângelo, o Elite também saiu derrotado do Estádio Vermelhão da Serra. Desta vez, com um pouco mais de dificuldades, principalmente no primeiro tempo e na segunda etapa, até que o gol, o primeiro, acontecesse. O Passo Fundo teve algumas dificuldades no jogo, logo no início da partida. A intensidade, parece que da equipe do Elite, estava um pouco acima da do Passo Fundo. Isso até foi dito pelo técnico Marcelo Caranhato, você vai ver daqui a pouquinho, com relação a correr. Ele cita, se um time corre e o outro não, mesmo que esse que esteja correndo mais não seja melhor, ele vai ter uma superioridade. E foi isso que aconteceu. O Elite conseguiu se sobrepor em alguns momentos, principalmente no sistema defensivo, por essa vontade, aquilo que a gente fala de jogar por um prato de comida, era o que estava acontecendo com o Elite. E o Passo Fundo, um pouquinho mais, numa rotação um pouco mais abaixo, me parece, e tentando fazer as coisas acontecerem ao natural, e não estavam acontecendo. Muito também, é bom dizer aqui, pela qualidade, pelas defesas que fez o goleiro, o Andrew, da equipe do Elite. Fez no primeiro tempo aí pelo menos duas boas defesas que impediram gols do Passo Fundo e outras chances desperdiçadas em que ele não defende, mas o chute acaba indo para fora. E ainda no primeiro tempo tivemos a expulsão do Paulinho, meia do Passo Fundo, um atacante da equipe do Elite empurra ele fora do lance e ele revida com um soco, uma cotovelada e acaba sendo expulso. Os dois jogadores, ainda na primeira etapa, vão para o vestiário. E aí fica um jogo 10 contra 10, mais aberto, mais espaço. Termina a primeira etapa com o placar de 0-0 e aí no segundo tempo o Passo Fundo volta modificado, algumas peças deixam o time, outras entram, e uma mudança que chamou a atenção, e depois você vai ouvir aí a resposta do técnico Caranhato sobre a alteração, porque no intervalo ele tira o Carvalheira, que é o meia, é o camisa 10, e aí o que todo mundo imagina, né? Bom, se tira o Carvalheira, entra o Diogo Oliveira, é a substituição natural, mas não foi isso que ele fez na partida de ontem. Ele tirou o Carvalheira e colocou o Daltro, que é volante de origem, né? E depois ele explica o porquê que ele fez essa alteração, e a justificativa eu vou adiantar aqui um pouquinho, mas é porque ele precisava de um volante, de um meia com intensidade, que chegasse de uma área a outra, o box to box, que se chama hoje no futebol, e por isso ele optou pelo Daltro, que é esse jogador de intensidade, de velocidade, e não pelo Diogo Oliveira, que é aquele cara com a qualidade apurada, né, que vai pifar lá o centroavante com um passe. Essa foi a alternativa. E aí, depois dos 20 minutos do segundo tempo, o Passo Fundo continua pressionando e até que sai o gol. Depois de uma cobrança de falta, a bola é escorada e aí o Michel, né, sempre ele, centroavante, marcando mais um, faz o primeiro gol do Passo Fundo. Em poucos minutos já acontece o segundo gol, e aqui tem que se destacar o Lagoa, que voltou ontem de lesão, começa no banco e na segunda etapa ele entra, e aí no segundo gol ele se esforça bastante porque a bola estava indo pela linha de fundo e o defensor do Elite estava ali protegendo para deixar ela sair, queria o tiro de meta. O Lagoa vai lá, consegue se antecipar no lance, ficar com a bola e rolar para trás, aonde chega o pivô lateral direito, que bate e faz o segundo gol do Passo Fundo. E o terceiro gol sai no finalzinho, já no último lance da partida, tanto que após o apito para reiniciar o jogo, depois do gol, o juiz já apita novamente para terminar a partida, e aí um gol do Lagoa, e quem serviu foi o Michel. Então ontem o Michel, além de marcar o seu gol, ele ainda trabalhou de garçom no gol em que o Lagoa marcou no finalzinho. Vamos ouvir agora
o técnico Marcelo Caranhato, falando sobre a vitória, sobre as dificuldades do primeiro tempo, a entrevista que realizamos pós-jogo com o Caranhato. Olha, vamos lá, tem dois tempos distintos, né? Eu não vou colocar aqui em xeque a nossa qualidade, né? Porque nós temos um grupo, assim, de muita qualidade técnica. Mas quando você não compete, quando você não corre igual ao adversário, você acaba se complicando no jogo. Foi o que eu cobrei deles no intervalo, né? Não é porque você tem uma supremacia na qualidade técnica que você vai ganhar um jogo com uma certa facilidade. Ou você corre igual ao adversário, ou você compete igual ao adversário, ou você vai ter problema. E não é só contra o Elite, é contra o Três Passos, é contra o Inter de Santa Maria, é contra os próximos que virão aí no mata-mata, entendeu? Então, que sirva de alerta, que sirva de aviso para nós. Quando a gente entra, que a gente se entrega, que a gente faz o nosso melhor, a nossa qualidade vai fazer a diferença. É uma competição que você precisa igualar na vontade, né? Igualar na dedicação. E aí sempre a gente vai levar uma certa vantagem, porque nós temos um grupo espetacular, de muita qualidade técnica. Outra coisa que a gente tem que falar hoje é ressaltar, parabenizar eles por mais uma vitória. Hoje a gente, com esse resultado de hoje, nós confirmamos nossa primeira colocação no grupo. Nós temos mais um jogo em Três Passos no sábado, que a gente pode confirmar a primeira colocação no geral, né? E uma campanha dessa não é para qualquer equipe, não é para qualquer time. E eu tenho certeza que a gente vai se fortalecer muito, muito mais ainda nessa reta final, porque a nossa missão aqui é chegar às finais, né? Brigar pelo título. E nós temos um elenco, nós temos uma equipe muito forte que nos dá essa perspectiva, essa expectativa que a gente possa chegar ao nosso objetivo principal. Marcelo, com relação às alterações do intervalo de jogo, a opção por colocar ali o Daltro na função de meia, tendo, né, o Diogo Oliveira no banco. Quando a gente perde um jogador, né, e aí a gente, sem bola, a gente defende com 2 linhas de 4 e preserva o Michel centralizado para não expor o Michel fisicamente, para ele recompor, até porque nós teríamos que ter um jogador para esticar o ataque nosso, e esse jogador é o Michel. Eu teria que ter um segundo volante com uma intensidade. Hoje a gente chama esse meia de box in box, né, de área a área, que tem que ter força física, que tem que ter vitalidade, né? E nós sabemos que o jogo do Diogo é um jogo de mais qualidade técnica, mais próximo da área do adversário, porque ali ele é letal num penúltimo passe, numa finalização, ele sempre vai encontrar alguém numa situação melhor para finalizar. No jogo de hoje, que a gente precisava baixar um pouco o bloco e ter um volante que, com essa vitalidade, com essa saúde, de saber atacar e de saber defender, eu não podia expor o Diogo Oliveira, mas eu tinha o Daltro, né? Eu tinha o Daltro para fazer essa função. Nós tínhamos 2 atacantes de beirada que nos davam largura de ataque, e nós tínhamos um volante que ia chegar à frente para ajudar na construção, né? Essa foi a nossa ideia para utilizar o Daltro naquele momento. Eu gostaria que você falasse também sobre a vitalidade da equipe, né, a força de vontade, porque o segundo gol sai numa jogada em que o Lagoa não desiste, né, o zagueiro estava ali esperando a bola sair, ele vai lá, consegue roubar para marcar, para fazer o passe para o gol, e depois, no último momento do jogo, ainda, né, mais um passe em profundidade, o Michel driblando o zagueiro e servindo, dando de garçom também. O futebol moderno hoje, ele não permite passividade. Você tem que estar ativo o tempo todo, tem que ser agressivo o tempo todo, e é isso que eu pedi no intervalo, para a gente ser um pouquinho mais agressivo, tentar pressionar, principalmente quem estava com a bola, né, o portador da bola, pressionar os jogadores próximos a ela, para que a gente pudesse levar vantagem de alguma maneira, roubar essa bola para poder atacar com mais qualidade, né? E foi o que aconteceu, né? A entrega que nós tivemos no segundo tempo foi impressionante, até porque nós merecíamos esse resultado por tudo que a gente construiu durante o tempo todo, né? Eu vejo assim uma avaliação, nós precisamos ser um pouquinho mais efetivos na hora de fazer o gol. Nós tivemos muita chance no primeiro tempo e também no segundo, e num jogo decisivo isso pode custar caro, como custou na divisão de acesso. Nós tivemos várias bolas aqui, várias chances de gol contra a Avenida e não fizemos, e depois nós perdemos a divisão de acesso. Então que sirva de lição e que a gente possa corrigir isso aí e ser mais efetivo, ser mais contundente, machucar o adversário quando a gente tem a oportunidade. Vamos ver os gols do jogo, os 3 gols do Passo Fundo. Michel, pivô,
e Lagoa marcaram. E o tricolor vence mais uma, 100% na primeira fase, garante a liderança do grupo e fica próximo da liderança geral. Tem condições, tem chances, boas chances de ser o líder geral, e aí traz todas as decisões aqui para Passo Fundo, o que seria muito bom. Se inscreve no canal, tô gostando de ver, a gente tá vendo aí o canal crescendo, as inscrições aumentando, isso é muito legal, a gente fica muito feliz. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa moral aqui pro De Primeira, curta esse vídeo também, porque é importante você deixar o seu like aí, é importante. E, claro, se puder compartilhar aí com quem gosta do futebol da nossa cidade e ainda não conhece o De Primeira, também será muito bem aceito por todos nós aqui do nosso canal aqui do De Primeira. Ah, um recado, tá? Em breve, na próxima semana, aí, a gente vai ter algumas entrevistas bem interessantes por aqui. A gente já está marcando, já estamos agendando aí alguns assuntos, alguns temas relacionados ao futebol, é claro, e histórias, principalmente histórias de personagens que marcaram o futebol, não só aqui da nossa cidade, mas do nosso estado, e vão estar conosco aqui no De Primeira. Então, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, no De Primeira, ativa o sininho, deixe seu like, e muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima!